Não duvide da maldade de um homem inofensivo. Sim. Mas eu ia perguntar, para fechar esse assunto e partir para os outros, sobre as consequências para a sociedade desses níveis de hormônio, vamos chamar assim, inadequados em termos naturais. Uma vez eu estava vendo um gestor americano falando sobre o futuro da sociedade. E ele pegou essa questão de demografia e de hormônios mais baixos. Ele falou, olha, eu acho que o futuro vai ser muito mais seguro do que o presente. Aí perguntaram, por que você acha isso? Ele, primeiro, porque as pessoas estão tendo menos filhos. E geralmente quem bate uma carteira, quem assalta um banco, é o homem jovem. Você não vê uma senhora de 60 anos assaltando um banco. Não é o normal. Segundo, que o homem jovem vai ter uma testosterona mais baixa. Então ele não vai ter a agressividade necessária pra assaltar um banco. Ele falou, o futuro é mais seguro. Daí eu pensei, não sei se isso é bom ou ruim, né? Pelo que ele tá falando, não teremos filhos. Tá inofensível. E os homens vão estar cada vez mais diferentes do que é o natural dele, que é um pouco mais agressivo. Além disso, eu quero saber se vocês concordam com isso, primeira coisa, mas quais outras consequências a gente tá vendo já e que devem também se perpetuar por mais tempo? O Jordan Peterson fala de não duvide da maldade de um homem inofensivo. Sim. Né? O homem tem que ter a força para defender, né? Ele só não precisa usar, mas ele tem que ser capaz disso. Exatamente, tem que ser forte o suficiente para segurar aquela agressividade. É essa a diferença. Assim, ó, tem total sentido essa ideia de que o futuro tem a tendência de ser mais inofensivo. Só que a nossa agressividade, né? E a agressividade não entenda como violência. Entenda como agressividade. É o que faz a gente buscar as coisas. Inclusive, a testosterona é o hormônio da caça. O macho alfa é o bicho com maior testosterona naquela tribo, né? Então, por a gente estar baixando isso, a gente daqui a pouco não vai estar conquistando coisas justamente porque não tem essa agressividade de ir pra frente. Não tenho tesão pela vida. Só que é complicado que a gente entra numa seara que é totalmente... envolve muitas ideologias. Porque a gente vê que a sociedade está num caminho, isso pode ser ciclo, de um homem fraco. Isso é um tema muito... Tem questão biológica envolvida, tem comportamento envolvido? Tem. O estudo ali mostrou 30% de redução na produção natural de texto dessa população de jovens atuais. Tem um outro dado específico, 22% a menos de testosterona total em homens da nossa geração. Então já está documentado que, de fato, estamos produzindo menos hormônio da agressividade. Estão transando menos também. Nem querem transar mais. Consequência. Quem dorme pouco, acorda cedo, é sedentário, se torna gordo, sem texto, transa quando? Primeiro que não tem tempo, e outro que não tem vontade. E daí a falta de vontade vira desculpa e assim vai num ciclo maldito. E a esposa ainda usa anticoncepcional. Aí tá tudo bem. Ninguém quer, né? Dois amiguinhos. Como o Cláudio Duarte fala, né? A mulher não se esconde, o cara não procura. E tá tudo bem entre eles, né? Você não tá escondido, não precisa te achar, então tá tudo certo, né? Mas, assim, a gente tem sim, né? Muita questão... Não vivam essa vida, gente, pelo amor de Deus. Não, de forma nenhuma. Inclusive, a questão do tratamento hormonal adequado pode revitalizar relacionamentos. Sim. Eu não imaginava, quando eu me formei e comecei a trabalhar, né, com reposição hormonal, eu não imaginava que eu ia revitalizar casais, eu não imaginava que eu ia reaproximar pessoas, né, que daí virou amigo, né? Já faz um tempo aí que a gente não tem relação. Tá, mas perdeu o tesão? Perdeu o tesão, mas não perdeu a parceria, não perdeu a admiração. Então, tem valores ali que permanecem, né? Então, eu posso, quimicamente, resgatar um relacionamento. Mas isso que o Bruno falou, a gente entra em questão ideológica, porque hoje, você acha que combina, Bruno, com essa sociedade, com as pautas que a gente tem hoje? Um homem macho alfa, testosteronizado... Não, tá embaixo. Ou um homem feminino? Então, de cropped. De cropped, de coque, fumando pendrive. E carregando um chihuahua. O que viraliza mais hoje em dia em rede social é esse homem mais feminino, coloquemos assim. Só que se você pega até conversas de mulheres, talvez não admitam isso, mas a Malu tem um monte de amiga mulher, tem algumas amigas solteiras, eu já vi também vídeos até o pessoal comentando, elas falam, eu quero um homem-homem. Por mais que eu seja muitas vezes mais voltado, uma pessoa, eu gosto mais de tal linha ideológica. Não, elas têm um ideal masculino ainda. Então... Não dá tesão cropped, viu? Se você tá aí afim, eu aviso. E até uma outra coisa interessante, outro dia, não sei quem publicou essa estatística, não vou lembrar, foi alguém da Inglaterra. Dá uma olhada aí depois, Edu, pra gente mencionar a fonte corretamente, mas eu vi o Oliver Stone, que ele veio aqui no podcast, ele comentando sobre um estudo que fizeram mostrando que os homens jovens estão ficando cada vez mais conservadores e as mulheres jovens cada vez mais liberais, só que o liberal, lá no mundo anglo-saxão, é mais pra esquerda. Não é o liberal igual aqui, que não quer Estado. Então você vê até uma diferença ideológica, fala, cara, como é que vai ser a reprodução daqui a um tempo? Se tá todo mundo pegando vias opostas, aí o homem não quer transar, a mulher também não quer, e ainda tem tecnologia. Cara, hoje, uma criança de 12 anos tem mais acesso a mulheres nuas do que o Luís XIV, que era o Rei Sol.
Podia comer a França inteira. Mas não, a criança hoje tem lá um X vídeos da vida pra ela poder assistir. Então é muito complexo. Mas, de fato, eu concordo com você. Esse ideal de homem masculino, ele tá embaixo em comparação com o passado. Exato. Isso pode ser cíclico. Talvez volte. Eu acredito que ele precisa voltar, senão não tem perpetuação da espécie. Homem feminino não tem vontade de reproduzir. A mulher feminista não tem vontade de engravidar. Como é que a gente continua? Acabou a humanidade. E também tem a questão de que o homem feminino, né, ele acaba sendo menos agressivo, né? Então ele acaba sendo o bunda mole, né? E de qualquer forma, quando a gente pensa no como foi degenerado a ideia do homem masculino, o homem masculino, se a gente não parar para pensar, raciocinar mais profundamente sobre esse homem masculino, a gente pensa superficialmente no machão. E esse machão é o cara machista, né? Então as pessoas confundem, eu mesmo confundia até um tempo atrás o homem com o machão, né? E esse machão, ele acaba sendo o pegador, ele acaba sendo o cara que maltrata, o cara que é agressivo, que é violento, né? E hoje a gente está tendo uma ideia melhor do que a gente precisa desse masculino. Masculino verdadeiro, não masculino deturpado, né? E os não dois... estereótipo, e sim o homem real, né? Até porque o pensamento lá, não lembro o nome do filósofo, Eu gosto de qual? Eu gosto muito de que Sêneca. falou do que o futuro vai ser mais manso, mais era tranquilo. um gestor de fundo multimercado. Então, talvez ele tá olhando só até um certo ponto, porque homens fracos fazem tempos difíceis. Então, talvez o futuro não vai ser, né, se deixar nessa filosofia, né, nessa vibe. Não tem que ter esforço, não tem que conquistar, porque tudo é muito desgastante, tudo... Ai, você tá me bulinando, você tá indo contra a minha filosofia de existir, de pensar, de viver, né? Então, a tendência é que venham tempos difíceis. Até porque alguém vai continuar forte. O Nietzsche, ele falava, quem para Alexandre o Grande? Então você pode ter um monte de cara bundão aqui, você tem um vizinho que é mais forte, ele vai ver, tá fácil, pega aquela aí pra mim. Ele vai lá e pega. É assim que funciona. Mas essa era pra fechar o assunto. Sim, não agora eu queria falar sobre os hormônios pra questão estética mesmo, porque eu acho que é o que é mais utilizado.